Queridos irmãos e irmãs, e queridos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, a fé, ela entra pelos ouvidos quando a gente escuta a palavra. Nós humanamente não somos capazes de produzir a fé. Nós não somos capazes de produzir a experiência pessoal com Deus. Ela é um dom e ela penetra na nossa alma, penetra na nossa vida com a intimidade com a palavra, com a escuta da palavra. Quando nós escutamos pela palavra que somos amados incondicionalmente, que somos redimidos, que somos restaurados, que somos santificados pela graça dele. Então primeiro se escuta a palavra. Depois a palavra em nós que suscita a fé, vai produzir aquilo que nós chamamos de graças e milagres. Foi o que nós ouvimos na primeira leitura. São Pedro, cheio de Espírito Santo, vivia fazendo a vontade de Deus por causa desta palavra que ele experimentou, por causa da fé que ele desenvolveu. Mas existem duas questões bem simples que está logo no início da palavra, no início do texto que nós acabamos de ouvir, que vamos dizer assim que são dons. O primeiro é o dom dos dons. A igreja crescia e se consolidava, obviamente por causa da ação do Espírito Santo. Não porque a igreja tivesse grandes projetos de evangelização, catequéticos, de construção de templos, etc. Não. Primeiro, a igreja vivia guiada pela força e pelo poder do Espírito Santo. Depois a igreja desenvolvia um temor ao Senhor, sabia viver na sua presença, sabia viver obedecendo. E tudo isso deriva de onde? Da escuta da palavra, deriva da manifestação da fé, deriva da graça que o Senhor proporcionava a cada um dos seguidores de Jesus. Por isso que é indispensável que aqueles que se dispõem a seguir a Jesus, é indispensável que não desenvolva a fé. É preciso desenvolver a fé no Senhor e na sua palavra, mas na palavra tal como ela é nos transmitida. Nós não podemos inventar uma palavra de Deus adocicada, uma palavra de Deus que simplesmente diga coisas boazinhas. A palavra de Deus dá a vida. E para que nós tenhamos a vida, é preciso que o grão de trigo morra. É preciso que o grão seja amassado para virar pão. É preciso que a azeitona seja colocada na máquina para transformar-se em óleo. É preciso que a uva seja amassada no pé para se transformar vinho e depois sangue de Cristo. Então, da mesma forma que o trigo é macerado, que a uva é amassada, que a azeitona ela é amassada na pedra para se tornar pão e depois corpo de Cristo, para se tornar vinho e depois sangue de Cristo, para se tornar óleo e depois o crisma, o miro. A nossa vida cristã passa pelo mesmo processo. É preciso que nós compreendamos que a palavra de Deus nos conduz para a vida e nos dá a vida. Mas a vida só se dá quando o grão morre. Quando a semente lançada na terra morre. Por isso que muitos seguidores de Jesus, desde o início, desistiram de seguir a Jesus. Diziam, essa palavra é dura. Essa palavra é difícil. Eu quero segui-lo, mas continuar com os meus vícios. Eu quero segui-lo, mas continuar com as minhas vontades humanas, terrenas. Eu quero segui-lo, mas continuar com os meus princípios. É preciso que a semente morra. Então o Senhor Jesus, concluindo o sermão ou a grande pregação sobre o pão da vida, o capítulo 6 de João, ele também vai aos 12 e disse, vocês também podem ir embora porque eu não mudarei a palavra. Vocês também podem ir embora porque eu não mudarei a forma de me seguir. É vida, mas a vida precisa passar pela morte. A vida precisa passar pela sepultura. É por isso que nós não podemos desanimar diante dos problemas, diante das tempestades, diante das angústias, porque tudo isso
é um processo de passar pela sepultura para encontrarmos a ressurreição. A quem iremos, Senhor? Disse São Pedro, tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Estas hoje serão as nossas palavras e a nossa oração. Só tu, Jesus, tens palavras de vida eterna. E nós cremos em ti pelos séculos infinitos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos.